Por gentileza, abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós lemos do versículo 6 em diante. Quem está aqui pela primeira vez? Faça assim com a mãozinha para a gente receber você. Pela primeira vez, tem uma pessoa ali. Quem é de outra denominação está conosco aqui também, compartilhando conosco, está ali. Glória. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Glória a Deus. Isso. Sejam bem-vindos. Se sinta bem, tá bom? Sinta-se abraçado pela demessejana. Glória a Deus. Eu sempre gosto que os irmãos, quando eu apresentar alguém que tiver assim perto do irmão, dê um abraço, irmão. Você que é daqui de casa, né? É uma irmã, então dê um abraço na irmã. Façam isso, irmãos. Isso é muito bom, sabe? Isso, Albadia, dê um abraço aí nesse varão aí. Glória a Deus. Aqui é de casa, irmão. Aqui é de casa. Glória a Deus. Alexandra de casa. Capítulo 4, versículo 6 diz assim, da palavra de Deus. Meus irmãos, deixa eu aqui. Sábado é a nossa Santa Ceia. Sábado é a nossa Santa Ceia. Você chegue cedo, porque senão você não vai encontrar canto vazio. A última Santa Ceia sempre passa dos limites. Nós estamos chegando final do ano e nós já estamos se preparando para os 12 cultos. 12 dias para 12 meses do ano. Cada dia referente ao mês. Faça seu propósito aí, né? De todo ano se faz isso, né? Mas vamos fazer um propósito, né? De buscar mais a Deus. O segredo é esse, irmãos. Não busque as bênçãos em primeiro lugar. Busque a Deus em primeiro lugar. Porque quando você busca a Deus em primeiro lugar, aí as bênçãos vêm correndo para você também. As demais coisas, né? Nós podemos buscar o reino e as demais coisas, elas chegam. Então, nós vamos estar aqui no fim do ano também. Nós vamos estar com a nossa ceia, né? Final do ano. E os irmãos que desejam, você vai colocar o seu nome domingo. Se não fizerem, eu vou fazer e vou ficar lá na porta, viu? Não é possível um negócio desse, né? Então, nós vamos estar aqui até meia-noite de domingo, ou de fim de ano. Nós vamos estar até meia-noite aqui orando, buscando a Deus. Depois de meia-noite, depois que aquela oração abençoada, nós vamos subir. Mas não é para o céu ainda não. Vamos subir ali para cima, né? Se deleitar. Glória a Deus. Muito bem. Meus amados, esse texto é bem conhecido. A igreja conhece esse texto. Essa carta do apóstolo Paulo, a segunda carta, eu acredito que Paulo, ele sentiu-se com um desejo de encorajamento, de encorajar o Timóteo, esse jovem pastor, e eu acredito que ele escreve com muita precisão essa segunda carta, né? Porque Paulo sabia que Timóteo ia enfrentar dias muito difíceis. Timóteo ia enfrentar muitas barreiras, né? Falsos mestres, perseguição. Era um tempo muito complicado. Paulo, ele está preso em Roma. Quando Paulo escreve essa carta, ele está preso, ele está já velho. Paulo, ele não viveu muito, né? Diz alguns que para a época, mas eu acredito que Paulo, ele morreu muito cedo, né? Paulo morreu aí com seus 60 anos, né? Nero, o imperador na época, foi o causador da morte de Paulo, permitido por Deus, né? Deus, ele está no controle de tudo, da história. E Paulo, ele amava muito a Timóteo, né? Tem alguns textos que a gente fica assim maravilhado, né? Quando Paulo, o capítulo 1, versículo 4, Paulo vai dizer assim, desejando muito. Paulo estava dizendo, eu desejei muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas e choro
e gozo, né? Paulo, ele tinha assim uma amizade muito forte, um amor pelo seu filho Timóteo, e essa carta ela encoraja Timóteo, né? É um testemunho muito forte que Paulo ele vai dar, e nós vamos hoje tirar algumas lições aqui, como vamos dizer assim, a visão, né? A leitura que nós temos que ter concernente ao Evangelho, porque, irmãos, eu não sei como é que, e nós vamos tratar um pouco disso, como é que Paulo hoje, se Paulo estivesse no nosso meio, eu não sei onde é que o Paulo se congregava, né? Eu não sei qual era a igreja que Paulo ia se congregar, eu acho que ninguém ia aceitar Paulo, né? Algumas igrejas não aceitavam. Então Paulo, ele começa aqui nesse texto, ele vai dizer, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ou seja, Paulo ele está aqui trazendo a lembrança, um sacrifício, uma libação, né? É um ato de derramar água, vinho ou sangue, ou qualquer outro líquido. Ou seja, Paulo está dizendo, eu vou ser derramado nos pés do meu Deus. Paulo está dizendo, eu sou uma libação, eu sou um sacrifício. O imperador não vai colocar um ponto final na minha história, né? Paulo, ele está dizendo que ele é um sacrifício. Agora a sua morte não é simplesmente uma morte para acabar com tudo na vida de um homem, mas Paulo está dizendo, até na morte Paulo está glorificando Deus, até na morte Paulo está dedicando como um sacrifício, né? Está derramando o seu sangue. Paulo foi decapitado, e até nesse momento Paulo está dizendo, olha o que é que ele diz, estou sendo oferecido. Eu estou sendo oferecido aqui. Paulo não está dizendo, eu estou sendo agora levado para ser morto de uma forma grosseira. Paulo está dizendo, eu estou sendo oferecido como sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. É interessante, irmãos, aqui, que Paulo sabia que ia morrer. Olha o que é que ele está dizendo aqui, ó. O tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia, o versículo 6 aí, Paulo sabia que ia morrer. Mas Paulo, irmãos, isso não assustava Paulo, isso não tirava Paulo da sua visão, da leitura correta que Paulo tinha a respeito do Evangelho. Isso não deixava Paulo desesperado. Por quê? Porque Paulo tinha uma leitura correta do Evangelho e da vida cristã. E aqui é onde eu começo a reflexão. Paulo ele sabia em quem cria. Paulo ele não estava à toa. O capítulo 1, o versículo 20 até o 23 de Filipenses, nós vamos tirar essa visão de Paulo. Nós vamos ver essa visão de Paulo. Nós vamos herdar essa visão que Paulo tem da vida cristã. De um evangelho que tinha raízes. De um evangelho que tinha propósito. De um evangelho de visão. De um evangelho não só de glória e aleluia. Mas olha o que é que Paulo vai dizer aqui. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Deixa aí. Paulo está dizendo, não há embaraço para quem tem uma fé sólida em Cristo. Não há embaraço para quem está sofrendo pelo Evangelho. Ele vai dizer, antes com toda a confiança em Cristo, será tanto agora, como sempre, engrandecido no meu corpo. Olha o que ele está se entregando. Paulo vai morrer. No meu corpo, sempre, ou seja, pela vida, seja pela morte. O que é que Paulo está dizendo nesse texto? Paulo está dizendo que Deus
Jesus é engrandecido na vida dele. Eu vou tirar a morte aqui, vou ser mais leve. Paulo está dizendo, nas lutas, nas tribulações, nas percas, crente perde também, pastor. Pastor, crente tem prejuízo. Pastor, Deus permite a gente perder. Tem coisas que você só vai ser feliz quando você perder. Tem coisas que você só vai se entregar para Deus 100% quando Ele tirar de você. Tem coisas que você só vai encontrar, irmãos, a verdadeira essência do Evangelho quando Jesus permitir você perder. Então Paulo está dizendo, eu tenho confiança nesse Cristo, que seja na morte, que seja na luta, seja Ele engrandecido, seja Ele louvado, seja Ele glorificado. Paulo, ele tinha essa certeza. Paulo sabia da morte, mas ele tinha uma visão correta. Ele tinha uma visão, irmão, além daquela questão de ser só um crente. Tem um texto que me chama muita atenção em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 23. Não, capítulo 20, versículo 24. Quando Paulo diz, mas em nada tenho a minha vida por... Vamos aqui, igreja. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com agonia. Com alegria? Com tristeza. Como você está servindo a Jesus hoje? Deixa o texto aí. Como você está servindo a Jesus hoje quando está dando tudo errado? Qual é a manifestação do seu coração quando você está orando e Jesus permite que dá tudo o contrário? Quando chega uma doença, quando as portas se fecham, você continua alegre? Você continua glorificando a Deus? E não só isso, você continua sendo um instrumento de alguém, para alguém glorificar a Deus pela sua vida, pelo seu comportamento, pela sua postura, como você vai se comportar diante de uma perca. Paulo está dizendo, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo sempre esteve preocupado, irmãos, com aquilo que é eterno. Olha o que é que ele diz ali, nas entrelinhas ali. Paulo está dizendo, contanto, ou seja, prioridade. Paulo está dizendo assim, as outras coisas não tenho por preciosas, nem a vida. Não tenho minha vida por preciosa. Paulo estava sendo irresponsável com a vida dele, não. Paulo estava dentro de uma visão correta do reino, das coisas eternas, espirituais. Paulo não baixava o nível. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Paulo era um homem feliz porque ele tinha uma visão, uma leitura correta daquilo que era evangelho. Ele que cumpra com alegria. Eu não posso viver um evangelho, irmãos, debaixo de tristeza, de angústia. Posso até passar, mas não posso permanecer vivendo. Aí Paulo tinha essa leitura, irmãos, do Evangelho. E veja bem, que Paulo, ele sempre, irmãos, ele tinha essa visão, que se hoje, a teologia da prosperidade, o que diria de Paulo hoje? O que é a teologia, a leitura da teologia da prosperidade falaria hoje de Paulo? O que dizia dele? Olha o que é que Paulo diz em Filipenses 3. Eu gosto desse texto, 3, 7 e 8. Olha o que é que Paulo diz. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perca por Cristo. Deixa aqui. Paulo está falando de coisas
que não têm valor. Paulo não está falando de coisas qualquer. Vamos lá, o 8. E na verdade, tenham também por perda todas as coisas, pela excelência. Olha, ele vai exaltar aqui. Escuta aqui, igreja. Nós estamos precisando entender a visão correta desse texto. Ele vai dizer assim, ó, todas as coisas. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Você está compreendendo? Você está fazendo a leitura correta? Todas as coisas. Aqui tem as coisas mais extraordinárias que você possa imaginar. Aquilo que é mais importante na sua vida. Aquilo que mais você admira. Aquilo que mais você é apegado. Aquilo que mais você ama. Aquilo que mais você, sabe, que fica bem pertinho, né? Bem pertinho assim de passar de Jesus, mas não passa, não pode passar. Paulo está dizendo todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Irmãos, eu quero correr aqui, porque nós vamos dentro dessa visão, dessa leitura que Paulo está fazendo. Paulo, eu acredito que Paulo seria expulso hoje dessas igrejas. Talvez seria expulso até daqui, da nossa. Porque na visão da teologia da prosperidade, dizia assim, Paulo, um pastorzinho miserável. O pastorzinho, como é que um pastor desse prega prosperidade? Como é que esse pastor, um pastor desse falido, está terminando o ministério, preso, velho, liso? Você vai encontrar tudo isso em Paulo. Agora eu vou te mostrar outras coisas que você vai encontrar, que você vai ficar assustado, na condição que Paulo estava. Paulo, irmãos, olha o que é que Paulo vai dizer no versículo 5 aí, ó. Sobe só um pouquinho, versículo 5, onde foi lida a leitura. Mas tu, está falando com Timóteo, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo está dizendo, Timóteo, eu sou exemplo, não abre mão, vai até o fim. Por isso que essa carta, eu digo que é uma carta de encorajamento a Timóteo. Seja sóbrio, faz a obra, termina tudo que Deus colocou nas tuas mãos, não abre mão de nada. Olha o versículo, vamos ler aqui o capítulo 6 de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, vamos aqui para a gente entender aqui, capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto é que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Meu Deus do céu, vamos ler o resto aqui. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro não tem nada a ver aqui, irmão, com riqueza. Você pode ser rico, quem dera que toda a igreja aqui fosse rica, rica mesmo financeiramente, porque nós somos ricos da graça de Deus. Quanto que é rico da graça de Deus? Quanto que é rico? Somos ricos da graça. Mas a minha oração é que Deus nos dê muitos homens ricos. O problema aqui não é a riqueza. O problema aqui, ele vai explicar aqui, ó. O problema aqui é o amor. Amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Agora olha o conselho de Paulo, olha a visão de Paulo, irmão. Ah, meu Deus, como nós estamos precisando, irmãos,
de crentes e obreiros. Olha a visão de Paulo. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Essa é a visão correta do Evangelho. Paulo estava trazendo aqui uma mensagem muito profunda para Timóteo. Paulo tinha uma leitura correta, irmão, do Evangelho. Ele não termina seu combate. E aqui que eu vou trazer para você a visão. Paulo não termina o seu combate frustrado. Paulo não termina o seu combate deprimido. Paulo não está na prisão dizendo: Timóteo, todos me abandonaram, todos deixaram eu aqui. Paulo não está mais escrevendo uma carta para Timóteo lamentando, não. E ele até tinha motivo para isso. Nós temos motivos. Dá uma olhadinha para mim, irmão. Você tem motivo de estar todo dia na casa de Deus chateado. Você tem motivo para chegar hoje aqui e nem adorar a Deus. Mas você tem muito mais motivos. Quem está entendendo aí? Você tem muito mais motivo para chegar aqui e ter um coração grato a Deus. Agradecer, louvar, bendizer. Você tem muito mais motivo. É como você faz a leitura. É como você tira a lição. É como você olha para a situação. Tem pessoas que estão muito pior do que você. E eles estão sorrindo agora. Tem pessoas que desejavam estar como você está. E você está aí, talvez, reclamando da vida. Talvez você esteja hoje aqui, dizendo: poxa, terminou o ano e eu não vou comprar o meu carro novo, ou vou comprar sei lá o quê. E tem gente que está sendo, ou está celebrando, e não tem a metade do que você tem. É como se olha para a situação. Paulo, se Paulo olha para essa situação aqui, de fora ou de dentro, Paulo era o homem mais infeliz. Paulo não precisava de coisas para ser feliz. Paulo não precisava de mais uma situação. Paulo era feliz em Cristo. Agora vamos ver aqui o versículo. Olha o versículo 9. Versículo 9, vamos ler aqui, da carta onde eu estou lendo aí. O versículo 9. Olha o que é que ele vai falar. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz contigo, porque me é muito útil para o ministério. Paulo está dizendo: me desampararam, me deixaram só. Paulo era para estar murmurando, Paulo era para estar, sabe, irmão, chateado. Mas não existe isso não. E nós vamos aqui, olha o versículo de número 14. Alexandre, o latoeiro, causou-me muito males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos. Paulo está só. Paulo foi abandonado. Ainda tinha uns indivíduos lá, irmãos, que, contrariava a palavra de Paulo. Tinha alguns que dava muito trabalho. Olha o que é que ele está dizendo: causou-me muitos males. Deixa eu dar uma palavrazinha aqui. Você não foi colocado na videira, você não foi enxertado na videira para apodrecer. Você foi colocado na videira
para dar frutos. Você não foi colocado para ser um causador de dores nos irmãos. O evangelho é a coisa mais linda, irmão, do céu. O evangelho não é da terra. É a coisa mais linda do céu. E quando esse evangelho entra na minha vida e na sua vida, nós passamos a ser, o que é que o evangelho vai denominar? Você é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Você alimenta. Você é uma árvore que dá sombra para o viajante que vem cansado num sol quente, e ele se aninha ali debaixo dessa árvore e há descanso. Nós somos uma fonte, irmãos. Nós somos uma fonte que mata sede. Gênesis 14:2, a parte vai dizer assim: sê tu uma bênção. Nós somos chamados para ser bênção. Bora profetizar comigo. Diz para o irmão aí: eu sou bênção. Diz para ele: diz aí, irmão, eu sou bênção e eu vou lhe abençoar. Libera uma palavra aí para o irmão, libera. Eu lhe abençoo no nome de Jesus. Libera para ele. Eu oro por você nessa noite. Deus está liberando uma bênção para você. Deus está liberando uma palavra ao seu coração nessa noite. A doença vai sair da sua casa. Você é bênção, libera isso aí, irmãos. Causou muitos males na vida de Paulo, esse infeliz aqui. Irmãos, nós estamos sendo peso para alguém. Se vocês conversar com o pastor, vocês vão chorar. Tem pessoas, irmãos, que tornam pesos. Tem pessoas que são pedras. E o evangelho não é isso. O evangelho, irmão, é luz, é sal, é tempero, é sabor, é dissipar as trevas. Você é bênção. Essa terra precisa de você. Essa terra depende de você. Essa terra está escorada na igreja. A igreja é bênção. Esse mundo já não afundou porque tem uma igreja. Entenda isso nessa noite, meu irmão. Nós somos bênção de Deus. E aí depende da sua visão, da sua leitura de evangelho. Porque se eu fizer uma leitura errada, irmão, eu vou me vingar de quem fizer um mal a mim. Se eu tiver uma leitura errada, eu vou ser trevas. Eu vou machucar pessoas. Eu vou ser uma pessoa invejosa no evangelho. Depende da sua visão correta dentro do evangelho. Eu vou ser ciumento, eu vou ter ciúme das pessoas. É você que escolhe isso. É a leitura que você faz. Eu escolho. A Bíblia diz que, Hebreus vai dizer que Deus espera de nós o quê? Melhores coisas. Prega comigo, dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: pode esperar de mim. Vai, diz para ele: pode esperar de mim melhores coisas. A partir de hoje, diz aí para ele: pode esperar de mim melhores coisas, porque hoje eu vou produzir melhores coisas. Agora tu presta atenção que o irmão está olhando bem para ti, viu? Tu presta atenção, porque o irmão vai olhar e vai dizer, vai cobrar. Então veja bem, Paulo tinha uma visão correta. Escute aqui, vou correr. Paulo chega no fim do seu combate, cheio de esperança. Olha para mim, irmãos. Paulo, ele chega no fim. Paulo está dizendo: eu vou ser oferecido. Nero já está preparando tudo. Eu vou ser decapitado. Mas Paulo, ele chega cheio de esperança. Olha o versículo 8. Paulo, ele vai, olha o que é que o versículo 8 diz aí, ó.
Paulo vai dizer: deixe agora a coroa da justiça, me está guardada, ao qual o justo juiz me dará naquele dia. Paulo está dizendo: eu não corri em vão. Paulo está dizendo: as coisas que para trás ficaram, não tiraram a minha essência. Paulo está dizendo: o que eu deixei para trás, não pode tirar a minha alegria, a minha esperança. Olha o capítulo 1 aí, irmãos, o capítulo 1, versículo 12. Olha o que é que Paulo diz aí, ó. Paulo, ele chega ao seu fim da sua caminhada, mas chega ali intacto na esperança. Ele vai dizer: não, é isso? Vamos lá, só a primeira, eu vou ler tudo. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho. Escute isso aqui, irmão. Você está se envergonhando de alguma coisa? Paulo está dizendo: eu não me envergonho. Talvez tenha alguém dizendo assim: cadê? Esse cara era tão rico. Esse cara aí estava junto com os grandes. Paulo era. Esse cara era o que andava, agora foi inventar de se converter a esse Jesus. Paulo era uma autoridade que matava, ajudava lá, destruía os cristãos, e agora se converteu, e alguém deve estar dizendo: olha aí, o besta. Paulo está dizendo: mas eu não me envergonho do evangelho, porque eu sei. Dá um grito comigo aí, vai lá, lê essa frase comigo. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aplauda Jesus, irmãos. É muito forte isso aí. Porque eu sei em quem tenho crido. Paulo está dizendo: eu não tenho dúvida. A morte não vai anular essa esperança. Paulo está dizendo: nada pode anular isso aí, porque eu tenho certeza em quem tenho crido, e estou certo. É muito profundo esse texto, irmão. Convicção de Paulo. Paulo estava cauterizado, no sentido positivo do evangelho. Ninguém mudava mais. Ele estava enjesuizado. Ele estava cheio dessa esperança. E ele está dizendo: nada, não vou me envergonhar, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Aleluia. Então Paulo chega cheio de esperança. O capítulo 1 de Tito, o próprio Paulo escrevendo, eu vou ler o capítulo 1, versículo 1 e 2, para a gente entender o 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Aí você vai entender o 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, diga comigo: Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Dá uma olhadinha para o irmão. Vamos lá, prega comigo, unção. Diz para o irmão, pega na mão do irmão. Diga assim: não se preocupe com a adversidade desta vida. Diz: não se preocupa com os problemas que cercam você. Ele é fiel, diga aí: Ele é fiel. Ele te prometeu a salvação. Ele é fiel para cumprir. Para cumprir. Aleluia. Se é para Jesus, é forte, irmão. Paulo chega no fim do seu combate. Escuta, Paulo chega no fim do seu combate com a certeza que o Senhor não lhe tinha abandonado. Mas pastor, o latoeiro, o Alexandre abandonou, Demas abandonou. Paulo faz a leitura correta.
Paulo não dependia de Demas, de Alexandre, para cumprir o propósito maior. Deixaram Paulo, mas Paulo tinha certeza. O versículo 17 do capítulo que nós estamos lendo, o versículo 17 diz assim: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória, honra, aleluia. Você não está só. Se você se submete ao chamado, à vocação, ao propósito, à visão, você não está só. Você corre o risco de ficar só humanamente, mas aquele que é fiel vai estar com você todos os dias. Você não vai ser desamparado pelo seu mestre, pelo Senhor. Você vai estar assegurado por Ele. Olha o que é que Paulo diz. Paulo está dizendo que Ele assistiu, Ele cuidou. Oh, aleluia. Ele cuidou, Ele assistiu, Ele cuidou os detalhes. No presídio onde Paulo estava. Eita, que heresia, pastor, presídio. No cárcere. É porque a gente precisa ir lá para a Bíblia, irmãos. A gente precisa de coração, de alma para pregar. O que é que vocês acham esses dias que Paulo está ali, dentro de uma prisão em Roma, desamparado de todos, talvez faltando o básico. E o que é que passava na mente de Paulo? Tantos milagres, multidões que ele levou para Jesus, e agora está dentro de uma prisão. Alguém dizendo: está chegando a hora, viu, ô bichão? Alguém batendo lá na porta e dizendo: ei, cadê o teu Jesus? E aí? Aí Paulo diz assim, irmão, Paulo é um espetáculo de convicção. Paulo está dizendo: vocês estão tudo errado. A visão de vocês está errada. Ele nunca me deixou. Ele me assistiu em tudo. Eu estou bem. Aleluia. Glória a Deus. Quando alguém pensa que você está caindo, você está sendo segurado pelo braço do Senhor Jesus. Quando alguém diz: não tem mais jeito, está derrotado, o céu se manifesta e diz: não, tem uma palavra ainda. Você crê nisso? Irmão, sempre tem os Tobias e Sambalates. Sempre tem alguém que vai estar dizendo assim: Senhor, abençoa ela, abençoa ele. Jesus dá vitória e ela dá vitória a ele. Mas sempre vai ter alguém dizendo assim: não vai dar certo. Tu não vai chegar lá. Não tem jeito. Sempre vai ter isso. Mas aquele que começou a boa obra, aleluia, estou certo. Eu estou certo. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Eu ministro hoje sobre a sua vida fortaleza de Deus. Eu ministro hoje sobre a sua vida uma visão desbravadora do Evangelho na sua vida. Você vai mudar muitas coisas a partir de hoje.
Deus vai te dar uma visão que você vai olhar para o problema e já vai ter uma solução. Deus vai te dar uma visão no meio daquela confusão que você está vendo. Aleluia. Vamos terminar. Paulo chega no fim. Diga comigo assim: Paulo chega no fim com uma fé inabalável. Combati o bom combate, acabei a carreira, desfaleci na fé. É assim? Fracassei na fé. Paulo está dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a coisa mais preciosa, a fé. A fé, queridos, é o que nos sustenta todo dia. A fé que nos dá sustentabilidade todo dia. Falta amigos, falta dinheiro, falta tanta coisas, mas a fé, aleluia, a fé não falta, a fé sustenta, a fé dá vigor. E é isso que eu entendo, irmão, lendo dois textos. Quer ver? Eu leio um texto de 1 João, capítulo 5, versículo 4. E aquele texto, muito bem, acabar eu digo, né, Juninho? Para tu não... Vamos lá, lê comigo. Porque todo o que é nascido de Deus, vence. E esta é a vitória que vence. Dá um grito aí, vai. Todo dia. Talvez você se levanta, tem dia que você se levanta e você, irmão, a fé às vezes, ou quase todas as vezes, a fé é diferente de sentir. Você chega aqui: eu não estou sentindo nada, pastor, mas eu creio. Pastor, o senhor está falando e eu não estou sentindo nada, mas eu tenho certeza. Ó, aleluia, a fé. Por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 11, bem conhecido, né? Ele vai dizer, capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, ele vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Diz para o irmão: não desista. Prega comigo, diz assim: não desista. Está mais perto do que você pensa, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não vê. Estou vendo nada, pastor. Tem uns incrédulos, né, que dizem: estou vendo nada na vida desse irmão. E ele fica dizendo: pois é, a fé é muito mais do que a tua incredulidade. Fundamento das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Você não está vendo, mas está vindo aí. Você pode receber isso aqui? Você não está vendo, mas está vindo aí no caminho. Você não está sentindo, mas já é uma ordem, porque a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus, se aproximem pela fé, que Ele é galardoador daqueles que o esperam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode não ter nada, meu irmão, mas se você tiver fé, você vai movimentar o céu. Estou ministrando nessa noite profeticamente aqui. Você pode não ter nada, mas o céu sabe quem tem fé, irmãos. O céu sabe quem tem fé. Aleluia. A fé de Paulo nunca deixou ele em dúvida das promessas de Deus. O versículo 8 diz isso. Paulo nunca duvidou das promessas de Deus.
Ele está dizendo: o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim. Não duvide das promessas de Deus. Vou terminar aqui. Eu quero hoje estimular você hoje aqui. Pastor, mas faz tanto tempo, pastor. Mas 1000 anos para Deus é o quê? Pastor, mas não vou ver 1000 anos não veja por aí. Veja como o tempo de Deus. Vá para Eclesiastes 3. Há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Diga para o irmão aí: irmão, diz para ele: irmão, não desiste da promessa. Olha, Deus está falando com alguém. Diz para ele: não desista da promessa. Está vindo por aí. Já tem uma ordem de Deus já, porque você ativou a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, terminei sem ninguém, terminei sem luxo, sem riqueza, mas estou herdando o céu, estou dando entrada nas mansões celestiais. Aleluia. Oh, queridos, não estou fazendo apologia aqui à pobreza e nem à riqueza, mas uma vida de uma leitura correta do Evangelho equilibrada. Eu posso ser infeliz na riqueza, e posso ser feliz na pobreza, mas eu posso ser infeliz na pobreza e feliz na riqueza. Então é questão de equilíbrio, de visão de Deus. Fica de pé em nome de Jesus.